tarde a todos. Vamos dar início à nossa apresentação hoje, dia 24 de abril, com um artigo que vai ser apresentado pela Luísa, com orientação do Dr. Clóvis. Então, Luísa, pode começar aí sua apresentação. Então, boa tarde, gente. Eu sou a Luísa e sobre a preceptoria do Dr. Clóvis, eu vou falar hoje um pouco sobre o parto prematuro espontâneo. Bom, introduzindo sobre esse tema, o parto prematuro é a principal causa de mortalidade e morbidade infantil no mundo. E ele pode ser tanto espontâneo ou, em alguns casos, ele pode ser indicado. Falando um pouco mais sobre o espontâneo, a gente tem 4 principais processos patogênicos relacionados a ele. A ativação prematura do eixo hipotálamo e hipófise adrenal do feto em resposta a um estresse que pode ser materno ou fetal, uma resposta inflamatória, infecciosa exagerada ou alteração na microbiota do trato genital, um descolamento prematuro de placenta e a distensão patológica do útero. Agora vamos falar um pouquinho desses fatores de risco para um trabalho de parto espontâneo prematuro. Bom, o principal de todos é uma história prévia de parto prematuro, gestações que foram feitas por reprodução assistida, gestações múltiplas, complicações obstétricas, história prévia de necessidade de interrupção da gestação prematuramente, extremos reprodutivos de idade, pacientes com colo curto ou com dilatação do colo no segundo trimestre da gestação, história prévia de cirurgia no colo do útero, de dilatação do colo ou de curetagem, pacientes que possuem pólipos cervicais, anomalias uterinas congênitas, mioma, um sangramento uterino anormal no início da gestação, doenças crônicas, infecções, pacientes tabagistas ou que usam algum outro tipo de substância, principalmente drogas, a desnutrição e os extremos de IMC, tanto pacientes muito magros, pacientes obesas. A atividade ocupacional também, então, pacientes que têm que fazer muitos esforços físicos, estão relacionados a esse fator também. Um intervalo interpartal mais curto, um estresse excessivo, pacientes que têm um pré-natal insuficiente ou alguma alteração fetal. Bom, agora falando daqueles processos patogênicos. O primeiro é a ativação prematura do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, em resposta a um estresse materno ou fetal. Algumas causas desse estresse são a insuficiência placentária, que pode se manifestar como uma pré-eclâmpsia ou como um CIUR, algum transtorno psicossocial materno, alguma depressão, um transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade. Nesses casos é um pouco menos descrito, um pouco menos estudados, mas também tem essa possibilidade de causa de estresse. E qual que é a relação do estresse com o trabalho de parto prematuro espontâneo? Bom, o estresse, ele vai causar uma má perfusão vascular placentária, e isso pode induzir a ativação do eixo fetal hipotálamo hipófise adrenal precocemente, aumentando a liberação e a produção do CRH. Vamos lá, então o CRH produzido lá na hipófise, no hipotálamo, vai ativar o ACTH na hipófise, que vai estimular a produção de cortisol pela adrenal. Numa pessoa normal, o cortisol, ele faz um feedback negativo lá no hipotálamo e na hipófise, reduzindo a produção do CRH. Mas a gente tem que, na gestação, o CRH placentário, que é produzido pelo trofoblasto, né, pelas membranas fetais e pelas células da decídua, ele vai estimular esse eixo, né, hipotálamo, hipófise adrenal do feto, e o cortisol, final, ele vai fazer um feedback positivo na produção do CRH. Então, ao longo da gestação, esse CRH, ele vai aumentando progressivamente. Numa gestação que está correndo tudo tranquilo, né, essa maturação do eixo acontece por volta das 25 semanas de gestação. Mas, em alguns casos, né, como nos casos desses estresses, insuficiência placentária, né, ou algum transtorno psicossocial materno, ele pode ser amadurecido previamente. E o que acontece? Com esse aumento progressivo de produção de CRH, a gente vai ter um aumento de produção de prostaglandinas e glicocorticoides, que eles vão estar elevados, né, no sangue materno e fetal ao longo da gestação, e aí essas prostaglandinas vão promover o amadurecimento cervical e a contratilidade uterina, levando ao
parto. Aqui tem uma imagem de como isso pode acontecer. Então, esse estresse fetal vai levar à produção do CRH, causando uma desregulação imune e levando ao parto prematuro. Agora, falando um pouco da inflamação. A inflamação é o que a gente tem de mais estudado, né? Então, a inflamação intraamniótica, ela pode ser tanto resultante de infecções ou de padrões moleculares associados a danos, os DAMPs, que são liberados devido a um estresse ou dano celular, né? E aí, a associação entre o trabalho de parto pré-termo espontâneo e a presença de patógenos sistêmicos ou no trato geniturinário materno, bem como o microbioma alterado, é a principal link causal com esse trabalho de parto prematuro. E aí, qual que é a fisiopatologia disso? A primeira delas é a degradação de membranas e um efeito uterotóxico. Então, as bactérias vão produzir essa fosfolipase A2 e endotoxinas, que estimulam a contração uterina, a produção de proteases, colagenases e elastases, que podem degradar a membrana fetal. E, em alguns casos, né, podem causar também a bolsa rota prematuramente. Uma outra causa é a resposta inflamatória materno-fetal, que mediadores pró-inflamatórios foram observados no líquido amniótico de pacientes com trabalho de parto pré-termo sem rotura de membranas. E pacientes que fizeram cultura desse líquido amniótico de membranas, elas vieram positivas, mesmo sem ser bolsa rota, né, que a gente fala. E aqui também é um resumo de como essa infecção, né, principalmente coriomielite, pode causar o trabalho de parto prematuro. Bom, o descolamento de placenta. Ele se origina, então, dos vasos sanguíneos da descida, que são danificados, e, clinicamente, ele se apresenta como um sangramento vaginal ou com a formação de um hematoma retroplacentário. E aí, nesse caso, a gente vai ter o mais importante é a trombina, porque após a hemorragia intrauterina, devido a esse descolamento de placenta, o fator tecidual ele vai se combinar com o fator 7A, que vão ativar o fator 10A, que se combina com o cofator 5A, que vai produzir a trombina. Essa trombina ativada, ela foi observada em pacientes com trabalho de parto prematuro e em pacientes assintomáticas que depois deram à luz prematuramente. Então, a trombina vai se ligar a receptores de protease, o que vai aumentar a frequência, a intensidade e o tônus miometrial. E o aumento da expressão de proteases também promove a contratilidade uterina, levando a um parto prematuro. E agora também a última dessas principais causas é a distensão uterina patogênica, que são causadas principalmente em casos de gestações múltiplas ou de polidrama, que é o que a gente mais tem. Então, essa distensão do miométrio vai induzir a formação daquelas gap junctions, que vão estimular os receptores de ocitocina e produção de citocinas inflamatórias e prostaglandinas, que também, né, é aquele mesmo caminho, levando à contração uterina e à dilatação cervical. A distensão miometrial excessiva, ela também vai aumentar a expressão de genes que são importantes na colagenólise e na inflamação. E a distensão de membranas fetais também contribui para a ativação miometrial, o amadurecimento cervical prematuro e a ruptura prematura de membranas ovulares, provavelmente também por meio dessas citocinas, prostaglandinas e colagenases. Umas outras causas, né, que a gente tem de parto prematuro pré-termo espontâneo é a insuficiência ritmo cervical e alguns fatores genéticos. Então, pessoas que nasceram prematuras ou que têm irmã com história de trabalho de parto pré-termo espontâneo têm maior risco de ter também. E diferenças étnicas também foram observadas em alguns estudos, sendo visto um maior risco em pacientes afro-americanos. E aqui é um resumo de todos esses processos. Então, descolamento de placenta, a mudança na microbiota, né, e coriomielite, infecções, o estresse e a distensão uterina, vão todos levar, no final, a mesma coisa, que é a produção aumentada, né, de prostaglandinas, e isso vai levar a aumento de contrações, ruptura de membranas e dilatação cervical, que vão levar a um parto prematuro. Essas foram as referências que a gente utilizou. Muito obrigada.
Obrigado, Luiz, aí pela revisão aí da fisiopatologia do trabalho de parto pré-termo, né? Eu vou abrir para o Clóvis fazer os comentários dele. A gente estava à procura de um tema, né, Mário, para a gente discutir a respeito. A gente viu esse trabalho que é uma revisão do UpToDate, né, que é uma revisão que não nos traz muita novidade, ele aprofunda um pouco mais na fisiopatologia, mas o interessante dele é que ele nos chama a atenção para a importância, né, da gente pensar em conjunto, né? Quando a gente tem a prematuridade, a gente geralmente só aborda alguma coisa, a gente aborda só a incompetência cervical, ou a gente aborda só a ruptura prematura de membranas, ou só a infecção, né, intrauterina, coriomielite, e a gente vê que isso tudo trabalha de uma forma muito conjunta, né? Então, a gente segmentar isso e abordar apenas uma das questões, ela pode acabar deixando de lado uma outra mais importante que deixou de ser abordada, né? Muito frequentemente, né, nesses partos prematuros, a gente pede um anatopatológico de placenta, né, numa paciente que tinha ruptura prematura de membranas, e você vê lá que ela também teve trombose placentária, né? Placentária, que poderia ter desencadeado um pequeno sangramento. Esse sangramento faz as contrações fazem a dilatação do colo, que expõe a membrana, daí rompe a bolsa, e aí ela é dita como ruptura prematura de membranas, e a gente não trata a origem, né? Então, a gente tem que sempre, né, perante um quadro de prematuridade, a gente está pensando no conjunto, nos vários fatores que podem estar interferindo e favorecendo a essa prematuridade, né, e a gente sempre está atento para que, atuando em todos eles, né, a gente consiga evitar a próxima prematuridade, coisa que a gente pode deixar de fazê-lo se a gente aborda apenas um dos fatores detectados aparentemente. Acho que é isso que eu estava querendo dizer. Ok. Realmente é multifatorial, né, essa origem do parto pré-termo. Mas é interessante a gente ver que o caminho final, ele sempre vai passar pela dilatação, pelo encurtamento do colo. Daí a importância do ultrassom para avaliar o tamanho do colo, porque ele vai ser a melhor maneira de você predizer quem tem risco de parto pré-termo ou não, porque independente da maneira como começou o trabalho de parto, ele vai chegar nesse momento do apagamento cervical e da dilatação, né? Por isso que a gente recomenda que seja feito de rotina, né, em toda gestação, entre 24 e 28 semanas, ou ultrassom para detectar esses pacientes que vão entrar em trabalho de parto antes da hora, né? É uma boa maneira de fazer esse rastreamento, além dos fatores clínicos, né? Eu tenho o hábito de pedir também entre 17, 18 e 22 também, Mário. Você também tem esse hábito ou não? A gente pede, se a paciente tem algum fator de risco clínico, a gente pede a partir de 16 semanas. Se ela tem algum fator, algum critério que sugere risco maior de parto pré-termo. Se ela não tem, a gente pode pedir junto com o morfológico do segundo trimestre. Então, assim, lá no HC, por rotina, a gente faz junto com o morfológico do segundo trimestre, e se ela tem algum fator de risco clínico, a gente começa com 16 semanas, aí pode ser feito até quinzenal, dependendo de quão grande é o risco, né? Mas pelo menos um tem que ser feito, né? Ok. E outra coisa também, Cláudio, que eu acho interessante a gente lembrar é que a progesterona também ela vai ser uma boa medida para a maioria desses casos, né? Ela tem uma ação tanto anti-inflamatória como de diminuir a contratilidade uterina. Então, uma vez identificado o colo curto, a progesterona é o medicamento de escolha para a gente fazer essa prevenção da prematuridade, né? A medida do colo junto com a progesterona custo efetivo, reduz a prematuridade, sendo um custo efetivo bom, né? Assim, tem um custo baixo com um resultado bem positivo. Então, é um tema que eu gosto, acho bem interessante aí esse assunto, e obrigado, Luísa, por destrinchar um pouco a fisiopatologia aí para nós.
Obrigada, Gente, professor. alguém quer fazer algum comentário? Mais uma aula teórica da Luísa aí sobre fisiopatologia da prematuridade, que é bom sempre nesse início de ano para a gente relembrar. Então tá, gente, então vou agradecer a presença de todos, lembrando que semana que vem nós não vamos ter de novo por causa do feriado de 1º de maio, então a gente retorna mais uma vez daqui a 15 dias. Então,